Fuck My Brain. Antes de começar o programa, veja só o que aconteceu nessa conversa. Eu fiquei muito preocupada em como conduzir essa conversa com você, porque ela me incomoda. Então eu vivi muito bem como o Alê. Assim, eu zerei a vida como o Alê, comecei outra como a Alê. Eu nunca fui uma pessoa que se incomodava profundamente com o fato de eu ser um homem, ou de eu performar um homem. Como foi para as pessoas ao seu redor quando você falou, vou fazer a transição? Especialmente porque você já tinha filhos, né? Você viveu até que idade ainda na figura do homem Alê? E como é que foi esse momento onde você transicionou para ser esta Alê? Quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer transição, ela falou assim, mas você vai virar mulher agora? O momento mais difícil da vida de uma mulher. E tinha um pai se despedindo de uma filha e ela falou pra ele assim, papai, eu te amo. E ela deu uma risada, me olhou e falou, o pai dela é menino. O que me incomoda nessas conversas é que a gente insiste em tocar naquilo que não faz a menor diferença em quem a pessoa é. As pessoas te olham, você percebe um olhar diferente? Você sabe que você é comentário? Por isso que somos Fuck My Brain. Se a gente tivesse para ficar aqui afagando pessoas, não tinha esse nome. Fuck My Brain. Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um episódio fantástico da F My Brain. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E o nosso tema de hoje é transgeneralidade, um novo eu, mente livre. Fuck My Brain. E para falar desse tema, a gente convidou uma pessoa incrível, que é a Alê Machado. A Alê é diretora de cinema e animação, roteirista e produtora e comediante, fã de carros antigos e de novas histórias, especialista em criar personagens, incluindo ela mesma. Eu adoro essa descrição. Tudo bom, Alê? Tudo bom? Maravilhosa. Obrigada por convidar. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Bom, quem tá aqui também somos nós. Nós. Eu, Marina Machado, eu sou especialista em comunicação, dou mentorias de comunicação para empresários, para CPFs, CNPJs. Sou uma aluna de filosofia e, por acaso, sócia de Natália Mestre na F My Brain. Tudo bem, Nath? Tudo bom, minha amiga? Oi, pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Eu sou a Nath Mestre, sou empresária há 10 anos na frente da Emoticon. Trabalho aí com branding, comunicação estratégica para marcas e pessoas também, né, amiga? CPFs e CNPJs. E seja muito bem-vinda, Ale, que Muito delícia obrigado. você aqui. Olha, para começar, eu queria dizer, Ale, que eu fiquei muito preocupada em como conduzir essa conversa com você, porque ela me incomoda. Ela me incomoda, você talvez não saiba, mas a Alê Machado, há alguns anos, este era o Alê Machado. Essa é uma parte da carreira dele também que eu acho incrível. E o Alê Machado foi Alê Machado até 2020, hoje é a Alê Machado. Então, vamos até tirar essa tela aqui, porque eu quero falar por que me incomodou esse tema e trazer você aqui. Alê, você é um puta ser humano. Você tem uma competência incrível. Você tem um valor para a história dos quadrinhos e o desenho no Brasil. Você tem uma representatividade maravilhosa dentro do cinema. Quer dizer, você é um puta de um profissional. E eu tenho tanta coisa para falar da sua carreira, da criação, do como pensar, do como conduzir, da onde tirou as ideias, desse mercado, de tanta coisa. Eu vou chorar. E aí eu vou falar com a Alê para pegar por que ela se entende mulher, ela fez uma transição que apenas é uma escolha sua que você tem todo o direito de fazer. O que me incomoda nessas conversas... E, enfim, e é uma coisa muito mais recente na nossa história, né? Várias conversas que incomodam, é que a gente insiste em tocar naquilo que não faz a menor diferença em quem a pessoa é. Você é você. Você é uma delícia de pessoa. Você é uma pessoa legal. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa gostosa. O que você faz, você deixa de fazer. O que você gosta, você deixa de gostar. Se você tem o cabelo melhor que o meu, parabéns, aliás. E se você... sabe... É isso. Natália também tem essa questão comigo.
Eu falo. Eu fiz uma transição de cabelo recentemente. Larguei o mega hair. Mas assim, Mas é por que isso. você largou? Então, longa história, eu tinha alopecia, tenho, né? Aham. Eu fiz 3 transplantes de cabelo e aí eu fiquei muito pouco cabelo, muito. Trabalhando em televisão, foi Aham. muito difícil. Aí eu usava tic-tac, botei mega hair e aí eu usei um medicamento que realmente, de fato, fez meu cabelo ter mais volume. Hoje essa sou eu, Aí não precisa. mas ela sou meio recente, assim. Ainda olho no espelho e falo, oi, olá. Então, Mas tá lindo. mas é isso, não é isso. Eu acho que o ensaio sobre a cegueira, ele tem um ponto fantástico, né? Que ninguém tá enxergando ninguém. E a gente reage ao que a gente sente do outro. Ao que você significa pra mim. Como você aparenta, como é que você... Isso, se a gente perdesse esse senso da visão, o mundo seria tão mais justo. Porque, perdão da palavra a todos os F My Brains, mas foda-se, no fim das contas. Você tá feliz? Claro. Então morra. Mas você não acha que também é muito do jeito que você se expressa? Então, eu acho também um pouco ingênuo a gente achar que o outro não tem participação nisso, sabe? Porque é muito de como os outros te veem. Por mais que você diga, não, transição é uma coisa íntima. Mas é social. Será que uma pessoa seria trans se ela morasse sozinha numa ilha deserta? Será que ela... Porque tem parte que a gente se expressa para os outros, tem a expressão interna. Mas Isso então eu vou entrar aí, hein? Isso é muito interessante. Eu acho que é filosófico. Quero você- entrar aí, hein? Gosto muito Quero dessa entrar aí, já vou dar nota filosofia, 10 aqui. Porque eu nunca tinha pensado sobre esse seu viés de que será que você se veria de uma outra forma se você tivesse isolado? Numa ilha deserta. Numa ilha deserta. Então, Ale, dito essa minha parte, onde eu acho você do caceta e quero muito trabalhar também esses outros pontos da sua maravilhosa pessoa, e também como essa vida, né, e esse momento de vida também ajudaram você ou mexeram com o seu trabalho profissional. Mas, tá bom, Ale, você viveu até que idade ainda na figura do homem Ale, e como é que foi esse momento onde você transicionou para ser esta Ale? Até pouco depois dos 40 e pouco, 40 e tantos, 40 e meio, acho que é 44, 45. E a partir daí eu comecei um processo de transição. Muito a ver com a pandemia. A pandemia me trouxe para um lugar onde eu comecei a visitar isso com mais constância. Mas já existia algo em você? Já. Eu era uma coisa que se diz crossdresser. Que é um homem que se veste de mulher. E eu achei que estava ok nisso, que era assim, que não era uma questão de gênero, que era um fetiche, ou só uma forma de expressão esporádica. E durante a pandemia eu comecei a ver que não era bem assim. Até brinco que foi depois da vacina, né? Então, assim, que era as transgênicas. Tá explicado. Agora sim! AstraZeneca, maravilhoso. AstraZeneca é muito bom. Tá. Enfim. Mas, na verdade, o que a pandemia fez com todo mundo, você tem N histórias de transformações, né? Você tem transição, tem várias transições que aconteceram na pandemia, mas também tem casamentos que acabaram, tem pessoas que mudaram de carreira, porque eu acho que a gente, que tem um pouco a ver com a ilha deserta, a gente começou a se observar internamente, se refletir, e isso provocou muita mudança. Uma outra teoria que eu tenho é que eu nunca me olhei tanto quanto eu me olhei na pandemia. Porque você ficava fazendo aqueles vídeos de chamada e você fica se olhando. Quantas vezes você se olha no espelho hoje? Se você não precisa ficar fazendo videochamada. Então eu acho que também tem essa... Nunca fiz uma tese a respeito, mas eu atribuo um pouco da gente ficar se olhando. Eu sei que o número de cirurgias plásticas aumentaram por causa da pandemia. Exato, de procedimentos estéticos. A gente realmente nunca se olhou tanto, não tenha dúvida disso. E numas câmeras horrorosas, né? Exato, no pior ângulo que pode ser. Exatamente. Eu comecei a arrumar a luz, eu colocava a luz aqui. Ó, quem entende tudo de luz aqui, Né? Tudo de luz de... Ninguém precisa de Diretor filtro, de é cinema só uma também boa não. luz. Sim, com certeza. Mas, Ale, você falou assim, você nunca se olhou tanto. O que exatamente, então, foi Você consegue ter um dia, um marco, um momento que você falou assim, realmente é mais do que um fetiche, eu quero fazer a transição? Não é uma coisa tão simples assim, mas eu comecei a visitar a ideia, logo que começou, e quando eu comecei a achar que era isso,
Eu falei, não, loucura, tá todo mundo ficando louco na pandemia. Eu raspei o cabelo para não ter nem dúvida. Deixei a barba crescer e... Pra ser o oposto. Pra ser o oposto. Não ajudou. Mas assim, foi um processo muito longo de aceitação. Eu fiz um diário, Uau. tentando entender. Eu tô até começando a organizar isso para um documentário, que eu vou fazer com a Laís Bodansky. Uau. 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 Laís, manda beijo. Eu vou mandar. Manda aqui. Laís, querida, um beijo para você. Talvez a gente peça as imagens para usar no documentário depois. Com Por favor, me certeza. chama como extra, quero participar. Mas então eu fiz um diário que foi detalhando o que passava na cabeça ali, como eu fui entendendo aquilo. E acaba quando eu concluo. E eu concluo final de, sei lá, setembro de 21. E eu fiz uma cirurgia cardíaca em novembro de 21. Então também foi um momento de eu ficar pensando naquela hipótese. E se a vida acabou agora? Fiz tudo que eu queria fazer do jeito que eu queria fazer? Então eu acho que também teve esse componente de acelerador. E nesses pensamentos, quero entrar nesse diário aí. O que vinha nesses? Quero entrar na mente, assim. Ali, a gente divide não tem, porque um pensamento, assim. eu acho que você olha assim no espelho, porque realmente entender, você se olha no espelho e fala, essa não sou eu. Então, como eu disse, que eu acho que existem graus Uhum. de pessoas trans. E cada pessoa é uma pessoa e cada uma se relaciona com as suas imagens de uma maneira. Eu nunca fui uma pessoa que se incomodava profundamente com o fato de eu ser um homem ou de eu performar um homem. Eu tava ok, assim, eu vivi muito bem como homem. Namorei bastante, casei 2 vezes, tive grandes amores. O Eu não seu tinha- interesse de envolvimento amoroso é com mulheres. Eu sou sapatrans. Sapatrans. É muito bom. E isso foi a primeira coisa na minha vida que começou a me confundir. Porque, vamos lá, anos 80, imagina você fazer uma transição para gostar de mulher. Quem era a figura dos anos 80 que me norteava? Não tinha internet pra gente pesquisar, né? Foi uma entrevista da Roberta Close no Goulart de Andrade que eu falei, então isso existe, porque nessa época pequena, eu pegava a roupa da minha mãe, me vestia, ficava me olhando no espelho e não tinha nenhuma ideia por que eu fazia aquilo. Mas eu não tinha um incômodo tão grande a ponto de eu me mutilar, porque tem essas histórias, eu não tive isso. Sim. Então eu vivi muito bem como o Alê. Assim, eu zerei a vida como Alê, comecei outra como a Alê. É mais ou menos isso. Troquei de avatar. Nossa, que maravilhoso. Inclusive, nós já falamos pra ela aqui que a versão Alê, esta, é muito mais bonita. Você ficou assim, Ela ganhou muito mais pontos com essa Caraca! lei. Mas é muito mais insegura. Eu acho que jura? vem junto com a feminilidade. Ai, Jesus, que bem-vindo ao droga! nosso Bem-vindo mundo. ao nosso mundo! Pois é. Você sabe, quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer transição, ela falou assim, mas você vai virar mulher agora? O momento mais difícil da vida de uma mulher. Pois é. Agora, Alê, quando você fala de transicionar, o que você fez de fato? Você fala de procedimento? De procedimento. Sim. Hoje você não tem É barba. importante que a gente diga que transicionar não é fazer procedimentos, ao contrário do que diz o Emília Pérez, que tem uma cena grotesca. Aliás, eu nem acho o filme tão ruim, mas essa cena é uma das piores cenas da história do cinema. Eita, A música é ruim, vocês já viram? não vi. Não. Ah, não precisa. Podemos viver sem? Enfim, a gente podia ficar falando só do filme, mas vamos... tem uma cena que a pessoa que vai fazer transição começa a conversar com o médico e ele vem com um menu de coisas para ser feitas. Laringoplastia... Pra tirar o gogó. Enfim. E para tirar o gogó, também para mudar a voz, enfim, tem esse menu. Ninguém precisa fazer nada, você tem que fazer o que te faz se sentir melhor. Eu tinha uma barba do Bin Laden. Era bem robusto. Eu fiz laser, mas assim, eu fui fazendo coisas aos poucos. Para mim era importante ter seios, fiz implante. E olha, por conta da minha questão cardíaca, eu me arrisquei profundamente. Assim, a anestesista falou, você tem certeza? Sim. E eu cheguei à conclusão que sim, que não era uma coisa estética, era uma coisa de identidade. Mas não fiz cirurgia plástica,
o que eu não fiz, né? Eu acho que é mais fácil. Não fiz cirurgia de voz, eu fiz fono, mas não uma cirurgia. Então, eu fiz isso. Tirei os pelos, fiz implante e usei hormônios. Acho que só. Mas eu não precisei disso para me sentir bem como mulher, não precisei disso para me sentir mulher. Tá? Eu demorei muito para fazer o implante, eu fiquei uns 2 anos vivendo sem. Então, acho que tem muito por aí. Eu acho que tem transições e transições, né? Tem quem precise se modificar inteira, mas eu também não queria cindir completamente, nem esteticamente, nem visualmente e nem de personalidade. Queria ser outra pessoa. Eu queria ter o mesmo avatar, mudando o skin. Eu jogava bastante. Maravilha. Como é que é o Fortnite? Fortnite? Não, eu jogava outras coisas, mas o Fortnite tem isso. Fortnite, meu filho joga Fortnite. Eu fico imaginando sobre o seio, porque ele é muito feminino, né? Muito feminino. Eu acho que é uma coisa que, assim, você acorda, assim, o que mais me cansava era eu ter que me arrumar para me sentir feminina. E aí sim existe um desconforto, quando você se olha no espelho e não encaixa. Essa disforia, que é esse desconforto com o próprio corpo, ela aparece bem na hora que você se entende trans. A hora que você fala, poxa, sim, eu sou trans. Aí vem o incômodo profundo. Aí vem a depressão e tudo mais. Até então não, porque a gente na vida vai aprendendo a lidar com tudo, como aceitar coisas e engolir. E isso era uma das coisas. Eu lembro de pensar, depois da transição, que eu nunca tinha me olhado no espelho, me arrumado e sentindo prazer em me ver arrumada. Uau. Era uma arrumação, sim, eu não era uma pessoa desleixada, mas era técnica. Uhum. Era assim, não, estou me arrumando porque eu vou numa entrevista, eu estou me arrumando porque eu vou trabalhar e eu quero que as pessoas tenham uma leitura assim, assada de mim. E nunca foi uma arrumação para mim, que eu me sentia bem. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu senti depois. Falei, poxa, mas tem isso também. Você tem como se sentir bem se olhando no espelho? Tem. Uau. Nossa, Pois é. eu tô Tem muito. mexida aqui. Mexida mesmo. E Ale, como foi para as pessoas ao seu redor quando você falou, vou fazer a transição? Especialmente porque você já tinha filhos, né? Você estava casado na época? Eu Então, era casado. Como que foi para as pessoas ao seu redor? Para cada pessoa foi de um jeito, né? Uma coisa que a gente fala é que a transição nunca é só para quem transiciona, todo mundo vai junto, né? No meu casamento foi uma coisa muito difícil. Acabei de escrever um roteiro de um filme que chama Transbordando de Amor, que é um filme que o marido faz a transição. Até quem vai fazer a esposa vai ser a Heloíse Périssé. Uau! E tem a Nani, etc. Vai ser bacana. E conta essa história, mas de um jeito comédia romântica, né? Sim. O meu filme não foi tão comédia romântica, ele faz Imagino. para outro gênero, foi um filme mais drama do que... Mas com coisas bonitas também, mas foi muito difícil, né? Porque imagina, não sei se vocês são casadas, Sim. imagina que de uma hora para outra a pessoa com quem você casou começa a se transformar. Eu não gosto da expressão não existe mais, porque a pessoa é a mesma, isso eu sempre defendo. Mas muda muita coisa, e aí eu volto a falar da expressão. Se não fosse importante, a ponto de eu querer exigir que a pessoa me aceite do jeito que eu sou, se não fosse importante eu não teria feito. Então é importante, né? Eu entendo que foi difícil, ela é muito minha amiga hoje, mas a gente sofreu muito, a gente brigou muito, e uma coisa que eu falava com ela, sempre que ela lia qualquer matéria sobre transição, sempre tinha uma abordagem à esposa, assim, estão bem, são amigas e tal. E ela sempre falava, não é tão fácil. Ninguém aborda isso. É muito difícil. É por isso que eu comecei a fazer o filme. Ele é na ótica da esposa, que começa a ver o marido se transformar. Porque eu imagino que para ela perdeu a pessoa. Existe um luto, né? Assim, não é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, mas mudou muita coisa. Uhum. E mudou coisas com as quais ela se relacionava. Por exemplo... Não era só uma ligação de alma. Só voltando, Sim. voltando um pouco, Ale, que é uma grande curiosidade. Quando você ainda se vestia como uma mulher, você estava casado, isso era algo que ela encarava bem? Encarava bem,
Mas tô Porque expondo você ela sempre- aqui. Não, é porque Mas, é uma assim, curiosidade mesmo. Mas sim, Você ela sempre se encarava apresentou dessa sempre, forma, não sempre. a pessoa Todos não os casamentos conheceu, sempre você não- souberam que ela Exatamente, era... você não escondeu Não, isso. nunca, de ninguém. Aham. Sim, de ninguém com quem eu Não, me sim, relacionei. sim, Sim, claro. Eu tive 2 casamentos e um namoro longo. E todas sabiam. Cada uma relacionava de um jeito com isso. Com quem eu estava casada, quando eu fiz a transição, ela curtia, achava divertido, saía comigo, mas sempre me perguntava, você tem certeza que isso não é uma questão maior de gênero? E eu não tinha a menor ideia que era. Ela estava certa. Eu acho que ela fala isso. Eu te vi como mulher antes de você. Que bonito. Mas ela isso. não quis acreditar, né? Então, para ela foi um susto. É porque eu acho, só completando, me corrija, por favor, se eu estiver errada, Lê, que deve existir uma dificuldade muito grande quando você está num relacionamento de conseguir separar o que é gênero e o que é sexo, gosto sexual. Então, por exemplo, eu acredito que deve ser difícil para uma mulher tá hoje com você e você gostar dessa mulher, você sentir atração, sentir tesão, vamos falar aqui o português, mas você ser uma mulher. Então, isso não é... você ter feito a transição para ser uma mulher. Então, isso não é uma coisa que dá às vezes, uma Sim. confundida, uma Porque balançada? Você, de certa forma, quer forçar a pessoa a transicionar de orientação sexual. Exatamente. Entendeu? Então, Nossa, essa é uma ótima explicação. enfim, uma vez até ela me falou assim, não, mas o meu problema não é um problema se a gente se dava bem sexualmente ou não. Meu problema é a figura social. Lógico, eu ia falar isso. Entende? Eu acho que tem símbolos que incomodam e eu acho que são genuínos, enfim. Eu posso ficar muito triste, falar, então você não me ama de verdade, que seria o lugar comum, né? Você não me amava profundamente. Mas não, a vida é assim. As pessoas que eu namorei depois da transição são mulheres que gostam de mulheres ou, no mínimo, são bi. Então, muda muito, né? Porque eu acho que voltando à sua ilha deserta, se tivesse numa ilha deserta, talvez só você e ela, e você tivesse feito a transição, talvez fosse diferente. Né? Quando eu falo ilha deserta, eu penso assim, primeiro Você estágio, sozinho. é só você. É, Aí assim, você não precisa se apresentar para o mundo. exato. Aí você vai se cuidar ou você vai ficar igual o Tom Hanks no Náufrago? Não, você vai cuidar de outras coisas, né? A estética é importante, mas você vai cuidar de como você se sente bem. É quase que uma cosmética interna, mais do que... E quando você já tem alguém, já não é uma ilha tão deserta, aí você tem que pensar em quem tá com você. Mas tem graus, né? Claro. Isso importa, porque eu acho que assim, a gente vai entendendo quem a gente é conforme a gente entra em ambientes distintos. Então assim, eu falando com vocês, eu acesso partes da minha personalidade. Claro. Falando com minhas filhas é outra. E esse todo, a gente só tem noção depois de experimentar. Então, tem uma parte aí que sem a gente se relacionar com o outro, a gente não se enxerga. Sabe quando você conta uma coisa pra alguém que você precisava ouvir você, mas você precisava de alguém ouvindo. Sim. E cada pessoa cada pessoa te estimula num lugar. Sim. Sim. E aí você consegue se enxergar. São contribuições muito importantes. Eu gosto sempre de quando a gente vai ter entrevistas aqui, conversas aqui, de buscar algum livro que eu possa trazer para compor, né? Para sugerir para todo mundo. E ontem eu falando, nossa, o que eu tenho de literatura que pode me trazer? Eu posso contribuir nessa conversa. E aí me toquei que um dos livros que eu mais gostei de ler na vida, ele super contribui. Porque olha a pegada, vem comigo. Prepare-se. Será que eu li esse livro? Acho difícil, mas ele é muito legal. Então, para quem tá no Spotify, o livro é As Primeiras 15 Vidas de Harry August. A autora é a Claire North. Por que esse livro eu sigo... E olha que eu já li muita coisa na minha vida, mas esse livro é um dos livros mais gostosos que eu já li. Por quê? Ele é uma ficção. E ele trata as primeiras 15 vidas de Harry August. Então, ele nasce, primeira vez que ele nasceu na data tal, com a mãe tal, com o pai tal, teve infância tal, teve adolescência tal, cresceu, sei lá, morreu com uma certa idade, beleza, da forma com que morreu. Se formou, sei lá, em engenharia, ok. Viveu até os 45 anos, morreu de infarto, beleza. Dali a pouco, depois que ele morreu, ele nasce de novo
na mesma família, na mesma casa, com os mesmos pais. Ele tem chato. um reinício. Porém, a partir dos 5 anos, aí já na segunda vida dele, uma comunidade de pessoas que também tem esse dom de renascer, vem e resgata essa criança. E aí, ele com 5 anos, volta a ter a memória da vida inteira passada. Então, tudo que ele viveu na vida passada, o curso de engenharia, a vida adulta, é uma criança de 5 anos já com aquele conhecimento. Você imagina com 15 vidas. Caraca. Ele já foi neurologista, ele já morreu com 70, com Salva o 90, mundo. com 15. Ele já fez 35 faculdades possíveis, ele já foi várias coisas. E eu fiquei fascinada com isso, porque eu acho a vida muito curta para fazer tudo o que eu quero. Eu quero fazer tantas coisas, só preciso de dinheiro para isso. Mas eu quero fazer muitas coisas, eu quero viver muitas coisas. Eu sou apaixonada pelas possibilidades da vida. E poder ser... e poder ser, sabe assim? Eu quero ser astronauta. Eu quero ser... Cadê o Neil Armstrong? O Neil Armstrong tá escondido Tá aqui? aqui. Neil Armstrong Tá tá aqui. Ai, a cabeça... O cérebro também. Ô, cérebro, vem cá. Então, eu fico imaginando, e aí por isso que eu fiz uma relação com você, dessa... Quando você se permite ser diferente do que você vinha sendo. Então você tem uma outra imagem, mas essa imagem vem também com outras possibilidades de ser. Uhum. E aí, com esse gancho, queria te perguntar, como é que está sendo você hoje em dia? Sendo ser. Tá sendo ótimo, tá sendo muito mais fácil. Tem coisas que hoje eu olho para trás, por mais que eu falo que eu não tinha essa aversão à minha figura, que eu me sinto muito mais encaixada do que eu nem sabia, sabe? Sabe quando você não tem uma coisa, mas quando você tem, fala, como é que eu vivi sem isso? Ah, sim. É mais ou menos isso, sabe? Então eu tô muito melhor, assim, muito mais adequada, muito mais encaixada, focada, porque eu tinha uma coisa de ficar projetando a próxima vez que eu ia sair de crossdresser. E aí isso gerava uma ansiedade. Ficava assim, eu tô trabalhando aqui, não, mas sexta eu vou sair. Agora não, agora sou eu e ponto. Eu não preciso de uma desculpa pra eu ser um pouquinho e já voltar. Olha que Porque legal. era isso, entendeu? Não era... Você já em outro cansou lugar. de ter que lavar o cabelo e leva 8 horas pra lavar o cabelo Não demora comprido? Não. tanto pra lavar o cabelo. Gente, assim. que preguiça que eu tinha com o Mega Hair. Era uma vez a cada 3 dias, tá? Mas puta, vou lavar o cabelo. Ah, sim. Dá mais trabalho. secar, dá. Mas é um trabalho bom. Ale, deixa eu perguntar uma coisa. Mudou alguma coisa no trabalho? Você ter feito a transição muda a forma com que as pessoas te enxergam e se relacionam com você? Até com uma questão de respeito mesmo. O mercado mudou pra você também, né? Sim, em alguns aspectos, sim. Assim, até eu brinco. Eu tô lançando um filme agora que é o Advogada Brilhante. Vocês viram alguma coisa? Tem o trailer? Sim. O Hassum vai fazer Sim. um advogado. Com ele muito legal, né? Sim. O Hassum vai fazer um advogado que tem que se passar por mulher, senão ele perde o emprego. É um Tutsi. E o que eu tô falando lá é da mulher do mercado de trabalho. Que ele acha que ele vai arrasar e ele perde os casos que ele estava cuidando e começa a sofrer coisas, interruption, appropriation, Claro. etc. E eu escrevi esse filme antes da transição. E depois que eu fiz os meus primeiros trabalhos, antes de fazer esse filme, eu vi que é tudo verdade, e é pior. Porque eu lembro de como eram as coisas. Eu chegava e falava, eu quero colocar a câmera aqui, tudo bem, estava Exatamente. colocada. Agora eu falo, eu quero colocar a câmera aqui, mas por que, diretora? Será que não é melhor a gente colocar por Jura? aqui? Não, lógico. E eu acho bom que tenha palpite. Eu adoro palpite. Mas eu quero falar, não, eu quero aqui mesmo. A insistência que me incomoda. Talvez ali pro Alê fosse ruim também, porque ele falava, eu quero colocar a câmera aqui, e a pessoa tinha uma ideia melhor, e eu não recebia essa ideia melhor por algum motivo. Eu tô chocada que você está sentindo isso. Total. Eu tinha certeza disso. Interrupção em reunião, sempre. O tal do mansplaining. Ainda eu tava começando, mentorruption. Mansplaining Mentorruption. tem também, já vou chegar nele. Quando eu começava a falar, quando eu comecei a trabalhar logo que eu tava em transição, eu tava fazendo fono, então me preocupava como eu falava, se a voz estava no lugar certo. Então já era uma fala mais difícil. Eu não conseguia interromper. Entendeu? Não dava pra fazer assim, não, deixa eu falar? O que seria maravilhoso. Queria ver a cara. Já ia deixar você falar Eu rapidinho. fiz 2 vezes isso. Ah lá, viu? Com certeza.
Posso falar, pô? Então, tinha essa coisa. Mas isso acontece. O mansplaining é, você fala uma coisa, a pessoa te explica exatamente o que você falou. Não, pelo amor de Uma Deus. coisa que você sabe. Ainda põe um querida no meio. Não, olha, então, deixa eu te explicar. Isso aqui é um microfone. E aí eu voltei pro roteiro, coloquei isso insistentemente e com verdade. Até o Hassum falou assim, o discurso final do filme, sem dar spoiler, tinha isso. Ele falou, coloca aquilo que você me comentou, porque eu conversava com ele estava comigo no set, estava em reunião e tal. E aí eu coloquei muito dessa fala sobre o quanto que eu senti, que toda mulher sente. Só que eu sabia como era a vida antes disso. Eu tive superpoderes. Eu abri mão dos superpoderes, sabe? Então eu sei como é que é muito mais difícil. Você tinha uma ótica machista de algum Com ponto? certeza. Olha aí. Em vários aspectos. Eu provavelmente era... Interrompeu o alguma cara que mulher? interrompia. Eu era... Se bem que no meu estúdio, eu tenho meus sócios lá, às vezes eu interrompo, continuo. Aí eles falam assim, transplanning. Transterruption. Muito bom, Maravilhoso. Mas foi uma coisa que eu aprendi, assim, não, a gente tem a técnica para não ser interrompida, que muito vem de como a gente está se colocando. Claro. A técnica é não pare de falar. Pronto. O que É uma boa. O que é uma É uma boa. droga, porque aí a gente fica com a fama daqui. louca. Exatamente. A gente não Exatamente. consegue fugir disso, porque... alguma fama a gente vai Mas isso ter. é melhor ter né? fama do que não Exatamente. expressar as ideias. Concordo plenamente. Por isso que somos Fuck My Brain. Se a gente tivesse para ficar aqui afagando pessoas, não tinha esse nome. Exato. Agora, eu quero trazer um pouco da sua carreira, porque ela é muito legal. E eu quero pegar um ponto, porque você... veja, eu não trouxe todos, eu trouxe só alguns pontuais aqui. Mas é interessante porque eu quero entender como foi... sair dos desenhos e ir pro real action, né? Live action. Live action, real action. Acho que agora se fala live action. né? E o que muda, né, no trabalho, quando você está de fato... Claro que você tem a dublagem tem esse papel, mas quando você está fazendo ali pessoas o tempo todo. Então, eu vou mostrar aqui no telão, e eu vou traduzindo para o pessoal que está só no Spotify. Esses desenhos são muito fofuchos. E aqui, esse aqui da Primeira fatia. a primeira fatia é muito legal. Esse aqui foi que deu aquela matéria, que inclusive fala, eu não sou nerd, né? Que foi muito legal também. E que aí, é uma ficção científica. Fala o nome, pra quem não tá assistindo. eu não tô nem lendo ele aqui, ó. O Osmar, The First Slice of the... o Osmar, a primeira primeiro, fatia do isso. Pão de Forma. fatia do Pão de Forma. E o Bugigangue no espaço. E esses são desenhos que são premiados, que rodaram pra caramba, e são apenas algumas das obras que você fez que renderam pacas. E você foi o diretor do primeiro longa-metragem do Brasil em 3D. É esse. Que é o Bugigangue. Então, assim, muito, muito, muito legal. E depois rola essa transição. Eu não sei a que pé hoje você tá com os desenhos, mas estou acompanhando mais a parte do live action. Vamos mostrar aqui alguns dos filmes. E os filmes que, pô, Hassum maravilhoso, olha só. Sem Medida é muito Amor legal. Sem Medida, muito legal. E Meu Cunhado é um Vampiro. Estamos mostrando no telão, para quem está assistindo, parabéns. E tem mais coisa saindo, e no mais topo coisa em do produção. Netflix, né, Ale? Ficou no topo Ficou no bastante topo, tempo. Como é que foi para você Essa primeira transição? essa primeira transição? Foi bacana, porque assim, eu dirigia muita animação. Sempre foi o que eu quis fazer, eu nunca imaginei. Até gostava de ficção, de dirigir, mas eu tinha... Muito difícil você tentar passar para uma outra técnica com tanto trabalho que eu tinha. Só que aí, eu conheci o Leandro fazendo o Osmar. Ele faz uma baguete, que é o Steve. O Osmar é um sitcom. E a gente gravava muito. Então tem muita fala, a gente ficava muito tempo gravando, ficamos conversando muito. E aí eu escrevi um roteiro, que chama Amor dá Trabalho, que eu queria que ele fizesse. E eu fechei com ele. Aí fechei com a distribuidora, como produtora. Aí o dia que eu falei assim, mas pra quem que a gente chama pra dirigir? Aí ele falou, você vai dirigir? Eu falei, não sou diretora de ficção. Não faço live action, eu faço animação. Eu falei, mas Ale, faz você. Você me dirige, você sabe do que você quer, você chega aqui com o storyboard feito. E é muito diferente, desafiador. Eu fiquei com muito... Aí eu peguei avião pensando, cheguei no estúdio e falei, gente, eu que vou dirigir. Outros produtores falaram, tem certeza? Não, você tem experiência, um longa, um trabalho complicado.
E de fato, assim, eu me dediquei muito para fazer o primeiro. Eu ia pro set todos os dias com o storyboard feito, sabendo que câmera eu queria. Por isso, para mim, era espantoso quando alguém vem perguntar se é essa câmera que você quer. Porque eu faço como eu faço na Não é um animação. achômetro, apagado, né? não, é como se tivesse eu apagado, planejo né? a cena como eu planejava a animação, fazendo o storyboard. Puta, dá um trabalho, isso em Dá, mas eu fico mais segura, assim. E hoje eu faço esse storyboard não pensando que vai ter que ser só aquilo. Eu posso ter outras opções, mas aquilo é o norte. Uhum. E foi incrível. E assim, deu muito certo a parceria com o Hassum. E foi... E em seguida eu estava fazendo outro e já estou no 5º filme de ficção. Eu tenho Que 3 delícia. longas de animação, mais 6 séries. Mas eu estou dirigindo a 3ª temporada do Osmar, a primeira fatia do Pão de Forma, com o Leandro de novo, para Nickelodeon. Que a gente Puta, era do parabéns. Globo, Ó, cadê nota 10 de novo parabéns aqui? mesmo. era do Globo e agora a gente foi para Nick. Como é que o Leandro reagiu quando você contou? Da Ah, segunda transição? Você sabe? Você está perguntando Não, pra tô você? perguntando mesmo. Porque é uma história engraçada. Bom, eu fiz uma lista monumental de todo mundo que eu tinha que falar pessoalmente ou diretamente antes de assumir em público. Eu não queria ser uma notícia, uma fofoca de domingo. Não, eu falei, essas pessoas eu quero que saibam por mim. Não quero que alguém conte. Você viu? Ale virou Ale. Então eu não queria. E o Leandro estava nessa lista, a gente ia filmar o Vampiro. Aí eu falei, vamos jantar? Vamos, eu preciso te contar uma coisa. Não, o que você tem que contar? Não, vamos lá, tal. E ele até falou com uma atriz que já sabia, falou, você vai jantar hoje com a Lê? Ela me falou o artigo. Falou, então, fica atenta, vai ser uma história legal. Falou, não, mas me conta. Aí o Leandro já chegou tenso, né? E aí eu cheguei lá antes, eu tava de cabelo comprido, já tava sem barba, não muito comprido, mas crescendo. Tava bem no começo, com uma roupa, uma calça jeans e uma camiseta, bem andrógena. Parecendo o Rony Von no ápice dele. Menos bonita. Vá, tenha santa paciência. E volte aqueles olhos. Mas aí eu cheguei, aí o Leandro chegou fazendo piada, como sempre, falou, ei, Ale, o que é isso? Tirou a barba? Porque eu tava sempre de barba. Tirou a barba, tá com esse cabelo, tá fazendo a transição, hein? Caraca! E aí, só olhei assim, né? Aí ele quis se encolher na cadeira. Eu tava com meu irmão, que é produtor, que trabalha comigo e sabia que eu ia contar isso, só dei uma olhada assim. Aí a gente sentou, começamos a conversar. Aí eu falei, olha, peraí, momento Água, de suspense. bom, Fica bom. tranquila. Pausa dramática que eu gosto. Aí eu sentei lá, começamos a conversar. Eu falei, Lelê, você me diz uma coisa, você tem uma diretora que você tem, assim, uma ligação próxima, que você tem, assim, uma cumplicidade, que você fale uma coisa, ela entenda, que no set as coisas já fluam. Ele começou, diretora não. Eu falei, agora tem. Aí deu uma tela azul. Bugou. Em alguns momentos ele ficou Pera, assim, calma, deixa eu entender isso aqui. então. E aí ele em seguida lembrou que ele tinha feito a piada e começou a se sentir muito mal. Ai, eu fiz aquela piada. E aí foi isso, né? E, enfim, foi engraçado, Mas ele você levou na piada. recebeu na boa, por exemplo, a piada. Eu, super. Ele tava falando o que ele tava achando, ele não sabe, eu não tinha me expressado ainda, né? E aí passou uma mulher que foi no banheiro. Aí ele falou, me fala uma coisa, você olhou pro vestido ou olhou pra mulher? Eu falei, Leandro, você não me conhece, sabe que eu olhei pros dois? Muito maravilhoso! Nota 10, nota 10, nota 10. Ou seja, assim, eu acho que a gente quebrou muito o gelo da transição com piada, que eu acho que é uma coisa minha dele. E ele falou, a gente foi trabalhar em seguida, ele ficava muito constrangido de errar o artigo, errar o pronome. Eu falei, você tem 6 meses. Você me conhece há muito tempo, eu vou dar 6 meses pra você. Imagina, em 1 mês ele já estava acertando, nunca mais me chamou de ô Ale. Ale, quanto hoje da sua vida é direcionado pela transição que você fez? No sentido assim, quando as pessoas te olham, você percebe um olhar diferente? Você sabe que você é comentário? Tipo assim, os seus filhos precisam falar sobre você? Quanto isso pauta a vida, assim, que você sente? Boa pergunta, hein? Não, porque eu Então, imagino que seja um assunto, né? Existe uma coisa na transição que é o termo passabilidade. Passabilidade? Passabilidade é
o potencial, a capacidade que você tem de andar na rua e ninguém perceber que você é trans. Uau! Esse termo... Eu tenho uma amiga trans que é isso. Eu É? levei um tempão pra sacar que ela era trans. De tão maravilhosa. E aí a gente entra numa questão assim, isso é importante? É importante do ponto de vista que você passa menos transfobia, porque as pessoas não te leram como trans. Por outro lado, eu não tenho essa vontade de ser uma pessoa passável. Eu quero ser uma trans bonita. Disso eu não abro mão. Eu Mas, acho que você já assim, chegou já nisso. chegou. Mas assim, você entende? Eu não quero parecer uma mulher cis para ser uma trans bonita, entendeu? Eu não me importo de ser trans. Assim, eu me apresento como trans sem nenhum problema. E sim, tem claro que em alguns momentos as pessoas te dão uma encarada com falta de educação, que você percebe. Tem os momentos que você vai lá na farmácia, no supermercado, que você sente preconceito velado. Aqui em São Paulo a gente tem muito isso, preconceito velado. Não é uma coisa direta, mas é aquele olhar tipo, o que será que essa pessoa... Ou até uma curiosidade só. Sim, sim, sim. Ou sei lá, assim, eu nunca... Faz pouco tempo que eu sou uma mulher bonita. Então, quando eu vou num lugar e um cara me encara assim, eu já acho que é transfobia. Também tem isso da gente... Você vezes ele esquecer que ele só às tá vezes, achando você bonita. Eu já encarei mulheres na minha vida. Eu já fiz isso. Já estive. Eu fui have been você there. ontem. E seus filhos, Ale? Essa é uma pergunta. São super de boa, as três, têm idades muito diferentes, mas assim, E são 3 mulheres. 3 mulheres. Sempre o feminino teve. E eu acho que assim, para elas é muito diferente. Uma é da geração Z, as duas da geração Alpha. As pequenas, elas não têm ideia ainda. Assim, a que está fazendo 10 está começando a entender. Mas para elas é absolutamente normal. Sim. A minha pequenininha, que tem 4, eu sou pai, tá? Não me chamo de mãe, porque não quis roubar isso também, além de tudo que aconteceu no nosso casamento, e porque elas sempre me chamaram de pai, eu não queria tirar isso delas, e também não queria perder esse termo tão carinhoso que só elas podem usar comigo. Claro. Né? Então eu sou a papai. Ai, que Ai, gente, legal. isso é muito Legal, mas é que eu fico tentando imaginar quando vocês estão, sei lá, num restaurante, e aí ela vira e fala, papai, e aí chega shopping. você no shopping. No shopping. A cara das pessoas, pois né? Eu tô com elas no shopping, vou no fliperama lá, pra não falar o nome do lugar. Não vou fazer propaganda de graça. A menos que eu ganhe um cartão de R$400 por mês pra gastar com elas. Mas enfim. Aí eu tô lá, papai, vamos no carrossel? Aí a pessoa olha pra ver quem é o papai. E vê a mulher de 1,77. Essa mulher! Aí dá linda. uma bugada. Porque eu acho que até então, assim, sabe que é trans, tá com 2 crianças, deve ser a tia. Sabe, Mas quando fala papai, eu acho que dá uma coisa mais... Seria muito mais confortável falar mãe. Óbvio. Confortável de não ter esse atrito. Mas não é como eu gosto, não é como elas me veem. Até porque eu sou pai, eu não sou mãe. Eu não gestei Sim. elas. Eu sei, eu acompanhei 3 gravidezes. É gravidezes? Sim. E eu sei o que é, assim, se fosse uma outra situação, mas não é. Então eu não quis também, eu acho que era uma invasão. E eu acho ok, eu acho super bom, acho que é legal a gente desmistificar a parte masculina do que é a paternidade, porque eu acho que é uma função. Tudo isso para falar que eu estava vendo um filme com a minha filha que tem 4 anos, e tinha um pai se despedindo de uma filha, e ela falou para ele assim, papai, eu te amo. E ela deu uma risada, me olhou e falou, o pai dela é menino. Eu acho tão maravilhoso. Criança é um negócio Aí, assim, papai dela é do menino, é papai muito dela bom. é menino. Eu achei importante dar um contexto, porque a gente precisa Sim. educar também. Eu falei, mas filha, a maioria dos papais são meninos. Ela ficou me olhando e falou assim, mas eu prefiro menina, e me deu um beijinho. Ai, meu Deus. Que coisa mais linda. Aí pronto, aí você ruiu, né? Aí foi fofo, né? E tem uma outra história que eu passei com a que tinha 7 na época, que hoje tem 10, que logo que ela foi a última pessoa que eu contei antes de assumir publicamente. Porque ela não podia saber por outra pessoa, assim. Então eu fui contando e balizando
Quando eu assumi publicamente, foi só depois que eu contei pra ela. E ela aceitou, assim, super numa boa. Eu até coloquei no filme essa cena. Porque eu falei, olha, vai acontecer uma mudança, assim, vai ter Ela ficou com o olho arregalado. Eu falei, sabe o que é? É que papai vai ser menina. Ela deu uma relaxada, falou, é isso? Achei que você ia me mudar de quarto. Você tá brincando. Gente. Cada um se importa com o que se importa. Tipo, ela falou, Ai, é só não, isso. tudo bem. Mas, Ale, é por isso que eu tô falando da minha preocupação dessa conversa lá no início. Porque, caraca, é isso, tá bom. Então tá legal. Você quer ser mulher? Vai ser mulher. Não, beleza. Foi Mas, soem os tambores, porque existe Existem questões que são colocadas em xeque que afetam mais agora. Sim. que afetam diretamente as pessoas que fizeram a transição. Então, por exemplo, o banheiro é uma discussão enorme. Os esportes são uma discussão enorme. E quero começar a pergunta por exemplo, você já tinha uma carreira consolidada, você fez a transição altamente adulto, eu não sei se sentiu mais dificuldades a partir dali, além dessa questão, né, que você sentiu mais a relação com uma mulher do que com um homem, mas você já estava consolidado, você já tinha uma carreira, você segue fazendo filmes. Uma pessoa que faz a transição muito mais cedo, que ainda vai começar, tem uma dificuldade no mercado de trabalho. E uma pessoa que está numa área em que não é acolhedora como o cinema. É verdade. Exatamente. A gente tem que esquecer Exatamente. que As a artes, a comunicação Tenho é muito mais amigas fácil. que são. A tem- comunicação, médica. Médica. A comunicação, ela vai para uma redação de jornalismo, Não, né? jornalismo não. Então, não vai. Cinema, publicidade eu sei que não é tão fácil. Tem uma amiga que é major, Aí é bem mais difícil. entendeu? Então, assim, eu tenho uma coisa, um ambiente muito favorável. Eu explorei isso também. E claro que eu sabia disso, que dava para... A gente nunca sabe, né? Quantos contratos eu deixei de fechar depois da transição. Eu precisei tomar o risco, mas eu sabia que eu estava numa área que era muito mais O acolhedora. Spielberg resolveu fazer a transição, que muda o Spielberg. É Mas- isso que eu insisto, gente. Mas a Lana Wachowski fez. É diretora do Matrix. Sim. Que é uma coisa tão absurda que os Red Pills, que são as pessoas mais preconceituosas do mundo, elas usam a metáfora do, Sim, do Matrix. que é de uma diretora Exatamente. trans. Exatamente. Enfim, eles não devem nem saber. Mas o lance que eu acho que, assim, banheiro é uma coisa difícil, eu nunca tive problema. E óbvio que eu não vou assim no banheiro masculino, né? O perigo tá numa trans entrar no banheiro masculino, não o sim. contrário. Ou um homem trans entrar no banheiro feminino. Isso vai ser desconfortável para as mulheres cis que estiverem lá dentro. Então, assim, nem discuto, acho que isso Mas o que não... você faz? Não, vou no banheiro feminino, ponto. E ponto. E ponto. Tá. Nunca tive problema, não sei se eu tenho alguma passabilidade. Tem alta passabilidade. Só que quando eu vou com as meninas no banheiro e aí preciso ajudar a pequenininha a fazer xixi, ela fala, papai, segura. Aí rola uma... Não tenha Entendi, dúvida entendi. disso. Entendeu? Alguém já falou alguma coisa no banheiro? Nunca. Nunca, que bom. Nunca passei. Eu acho que São Paulo é um lugar muito mais educado. Não acho que é menos preconceituoso, mas é mais educado. Mas nunca passei por isso. Não deixaria, assim, nunca me sentiria confortável de ir num banheiro masculino. E é uma coisa ridícula, né? Você parar pra pensar. Imagina a pessoa passar por tirar os pelos do rosto, tomar hormônio, fazer implante de peito, começar a se vestir, trocar todo o guarda-roupa pra ir pro banheiro porque quer entrar no banheiro feminino. Gente, não né? faz o menor Comentários. sentido. Sim. Imagina, porque pode ter um psicopata. Imagina um psicopata, ele quer matar a mulher, ele tá perseguindo a mulher. A mulher entrou no banheiro feminino. Aí fala, ai, droga, não vou poder. Sabe assim, Coloca num filme, você Isso é muito maravilhoso. assim Putz, é se muito fosse no idiota. masculino, sabe? Eu conseguiria matar. Qual é o problema, sabe? Enfim, as justificativas são ridículas. Ou um psicopata, ou que seja um estuprador, porque tem que falar, não, mas é um perigo que perigo do estupro? Quem é que, sabe? Eu acho que é uma questão muito idiota pra gente ficar debatendo. É uma coisa de quem é conservador querendo pegar Claro. exemplos Exato. para ficar problemas pequenos e criar em cima disso. Os esportes têm esse debate, mas as mulheres trans, elas não passaram por uma puberdade. Eu não me sinto cientificamente
pronta para falar, mas eu posso falar que depois da transição na academia, eu sei que eu sou muito mais fraca, que tem muita mulher muito mais forte do que eu. Quando a mulher sai ali do equipamento e eu tenho que tirar o peso que está lá no 68 e vou para o 33, eu sei que eu perdi muita força, perdi muita massa muscular. Então, eu acho que faz todo sentido. E uma coisa que eu sempre lembro, a população trans do mundo é menos de 1%. Precisa dessa chilique todo, sabe? No fundo, todas essas discussões, esporte, banheiro, trans na infância, é tudo um chilique coletivo para inventar um problema e tentar tirar o mundo dos problemas reais que existem, né? Você acha que tem cada vez com maior representatividade, as pessoas talvez se permitam mais? Porque aquelas pessoas que hoje não... ou que em outras épocas, né, teriam muito mais pânico de fazer a transição e que passaram a vida inteira lidando com esse desconforto, e mesmo aquelas que têm, né, a não identificação com o corpo, que é um pouco mais sensível e tudo mais, você acha que hoje, tendo mais representação, tendo pessoas trans cada vez mais evidentes, né, que isso talvez libere um pouco as pessoas a se aceitarem mais? Eu acho que sim. Eu acho que a gente conseguiu isso de uns tempos para cá, a presença de trans em vários lugares, né, no jornalismo, no cinema, no exército, só que isso incomodou muito a parte sombria do mundo, conservadora, que quer cuidar da vida dos outros, e aí a gente está vivendo um retrocesso. Eu acredito que esse retrocesso aí desse maluco americano vai vir para o Brasil e para o mundo. Acho que a gente vai viver um período bem delicado, e aí a gente vai ter uma retração. E acho que é nessa hora que a gente tem que continuar existindo, se colocando, ter políticos e políticas trans, ter gente no cinema. Eu acho que visibilidade é o que pode salvar. Porque tem uma parte maligna de gente que realmente não presta, que é preconceituosa, mas tem uma parte que só é ignorante. Sim. Ah, sim. Que só não Com conhece. certeza. Mas que são tão perigosos quanto, né? Porque Não, a eles são ignorância é um levados negócio... pelos outros. Mas então acho que aí é que entra a parte didática, de existir trans, de conhecer. É por isso que a gente está conversando, Exato. Ale. Também, pois é, existindo, né? Você está... Sim. eu acho que o cinema tem uma capacidade muito grande de levar personagens trans fora dos estereótipos. Você viu Round Six? Você assiste essa Não série? assisti. Putz, primeiro muito legal. Mas parece que quem fez não foi uma trans, tem um debate assim, né? Não, então, aí na segunda temporada tem uma trans. Hum. E ela é porreta pra caramba, ela é sensacional. Então ela começa numa coisa mais quieta e dali a pouco ela é essencial pra... Então eu achei muito legal essa Mas não me visibilidade pegou que ali, você deu. Tem tanta série pra ver, tá na lista. Ah, legal, é legal. Vou ver. Legal. Mas enfim, eu acho que tem que ter essa representatividade. Eu acho que a gente tem que escutar histórias e ver e tirar os estigmas, né? Tirar a coisa do... A gente tem a primeira atriz trans indicada ao Oscar. Sim. E por mais problemas que tenha o filme, porque de fato é um filme que não foi escrito por uma pessoa trans. Então tem muitos equívocos. É uma visão fantasiosa da transição. Mas tudo bem, é um filme, do mesmo jeito que ele não foi no México e tal. Eu tenho uma certa complacência com isso, porque eu acho que foi o filme que fez a primeira atriz trans a ser indicada. Mais polêmica que ela seja, com os tweets antigos e tal, a gente tem que reconhecer isso. Isso é visibilidade, ainda mais no momento como a gente vem vivendo com esse... Tem minha última pergunta antes disso. Última pergunta. Eu frisei, prometo. você não reparou? Então, pronto, já Só tá frisei. congelada e eu posso fazer minha última pergunta. Porque quando aperta, o que acontece? Cai aqui. Acaba. A gente é sugado Um por uma alçapão. realidade Pra paralela. Se segura. Ale, você comentou que você tá muito feliz, mas você nunca se sentiu tão insegura. Bem-vindo ao universo feminino. Bem-vinda, desculpa. Eu queria entender, assim, o que hoje... Como que a Lê hoje vê o mundo nisso? Na parte de personalidade, na parte do seu emocional, assim. O que é diferente de você de antes, assim, dentro, assim, seu olhar do mundo, sua forma de pensar, tuas seguranças, você num relacionamento, como que isso muda?
Eu acho que assim, muda para os dois lados. A insegurança aumenta em alguns lugares e a segurança em outros. Muito legal. A insegurança vem muito estética e se olhar aqui, se achar que aqui tem que subir, sabe? Que eu nunca tive. Que eu acho que a maior parte dos homens não tem. Não se importa com isso. Até porque deixa a barba crescer e esconde tudo. Não falo que a barba é a maquiagem do homem. Sim. E a outra insegurança que tem é quando você vai numa farmácia e a atendente te chama no masculino. Esse incômodo que gera, eu não necessariamente acho que foi preconceito. Mas o que é muito comum é a gente começar a se culpar. De falar assim, poxa, eu não tô tão feminina aqui. O que é? Minha voz? É o jeito que eu tô vestida? E esse incômodo, para cuidar desse incômodo, você entra numa certa paranoia, que eu fico cuidando para não existir, de me arrumar e tal, porque tem esse lugar. Assim, um monte de gente fala, não é sobre você, é sobre ela tal. Mas você fica assim, não, você se culpa. A primeira coisa que acontece é a pessoa trans se culpar. Depois é mandar tomar no cu. Mas antes passa por isso. Então tem esse lado inseguro da transição, tem um lado inseguro que eu acho que é o que vem de como a gente cultua a beleza feminina muito mais do que a beleza masculina. Sim. E eu nem vou falar isso revolucionariamente, falando que não tem que ter, porque eu escolhi isso, né? Eu sempre quis ser uma mulher para me arrumar, sempre quis estar nesse lugar, então não é isso que me incomoda, mas a gente se cobra muito mais. Claro. Do mesmo jeito que eu tenho prazer em me ver bonita, quando eu não me vejo bonita, eu falo, caramba, existem, acho que é o que tem, que eu falei até que a gente tem que ser bonita trans, e não querendo ser cis, mas tem aí um lugar da gente... Me perdi, gente. Não tem problema. Peraí. Eu tava pensando aqui na terceira transição da Lê. Que é? Bem-vinda ao cabelo branco. Então, eu não tenho ainda. Tá vendo? Mas aí eu vou ficar loira, eu não vou ficar com cabelo branco. Já tem o planejamento. Homens ficam careca, mulheres ficam loiras. Ficam loiro, maravilhoso. Você fala a idade ou parou também? Aí eu parei, sabe? Isso é uma coisa que eu senti. E não é porque... Ninguém liga para a idade de um homem. Não mas mesmo. Profissionalmente, tem um porém que eu nunca senti. Então, assim, eu tenho mais que 45. Eu tô com 45, mas eu juro pra você que eu adoro bancar a minha idade. Eu vou chegar lá, mas assim, por enquanto eu tô... Mas falar a sua idade antes não incomodava Nem tanto. um pouco, Kiko. mas talvez porque eu era mais jovem. É verdade, Tinha 20 porque isso não anos. mudou. Tá tudo certo. Exatamente, com 20 tava tudo bem. Não, e é interessante ver. Não, eu não vou falar isso, porque eu vou falar no boom. Atenção! É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, que programa com booms nessa conversa aqui. Eu vou passar pra ela, Natália Mestre. Nossa senhora, que difícil arrematar esse papo, Ale. Tão bonito você contar a sua história, você ser a papai. É tão bonito, tão genuíno, né? Papai foi A demais. papai é muito bonito, é isso, assim, quando você traz o olhar, né, da sua filha de pequenininha, assim, como pra ela definitivamente não importa, né? Então, o meu boom é pra um lugar onde a gente exista da forma como a gente quer existir, sabe, Ale? Se te faz feliz, se te é o lugar de conforto, o que o outro tem a ver com isso? Né? Ninguém tem a ver com isso, ninguém paga uma conta sua, e mesmo se pagasse também não teria o direito de falar nada sobre isso, sobre quem você quer ser, sobre como você quer estar. Então, eu acho que é isso, é pra um lugar onde a gente olha mais pra nós mesmo, sabe? E tira de dentro da gente exatamente o que a gente quer ser e olha menos pro outro apontando um dedo ou julgando como se você pudesse intervir na vida do outro, sabe? Então, acho que eu fico por aqui. No meu boom, eu quero trazer... É quase um pouco egóico, porque ao ouvir você falar, eu comecei a olhar pra gente. Porque quando você fala, né, dessas dificuldades que as mulheres vivem e que você passou a sentir isso na pele, que é tão real, tão real, tão real, e é tão difícil a gente conseguir fazer com que o sexo masculino entenda isso, Sim. não como um mimimi, mas Sim. de fato, fomos criados desse jeito, funcionamos desse jeito,
E não é pra mais ser desse jeito. Mas você sabe que o fato de eu não me relacionar com homens me dá um ganho, assim, porque eu não tô ligando o que eles pensam, o que eles não pensam, sabe? As favas, né? As favas, mas é o grande problema. A maior parte dos preconceituosos são homens. Aliás, eu tinha selecionado aqui... Não, tem muita mulher também, Tem. viu, Ale? Jesus do céu, tem 30%. muita mulher que você Eu fala... tô no meio do mas boom. que você fala, cara, não é possível, sabe? Não é possível Eu te interrompi isso. no boom. Não, mas Não é pude. porque eu comecei a falar uma coisa, e ainda bem que a gente interrompeu, eu vou continuar aqui, dane-se o meu boom. Mas eu tinha pego um artigo muito lindo de um rabino ultra-ortodoxo que se transformou numa mulher trans, transicionou para uma mulher trans, e ele Nossa, fala... parece a moça do Crepúsculo. É verdade. Rezava a Deus aqui, para... Como é o nome dela? Nossa, olha, Nossa, parece como é o muito. nome dela? Esqueci. X. Rabino com essa idade, tão novinho assim. Então, rezava a Deus para que me transformasse em menina. Meu pai era rabino, ter um filho para ele era uma grande coisa, blá, 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 e ele foi sentindo, e era realmente desde muito pequeno isso. Eu sabia que existiam outras pessoas como eu, mas sabia o que sentia, que me via como uma menina. Quando eu tinha 6 anos, comecei a colecionar artigos de jornais sobre transplantes de órgãos de pulmão, rins e coração. Na minha cabeça, o plano era simples. Um dia eu iria a um médico, mostraria a minha impressionante coleção de recortes de jornais e me fariam um transplante completo de corpo para eu me tornar uma menina. Nossa. Aí eu li esse troço, sabe assim, ele foi falar agora, eu me arrepio, me ficou... Não tem que ser assim, né? A gente precisa muito mais... E é por isso que a gente tem que tomar cuidado de como se lida com crianças trans Exato. que existem, né? Eu sei o quanto eu sofri de pequena, então acho que tem que se dar conforto, criar um mundo mais acolhedor para essas pessoas. Bom, dito isso, foi o boom, não é verdade, gente? Ale, você, para encerrar, quer comentar mais alguma coisa? Não sei, falei tanta coisa aqui, não sei se eu tenho mais o que posso dizer. Foi um prazer, acho que abordamos muitas coisas, foi gostoso o papo. Me chamem sempre. Ah, Já obrigada, voltamos. certeza. Obrigada. Mas eu acho que só antes de finalizar, uma coisa que eu fiquei pensando muito aqui, sabe? Que a gente precisa falar muito sobre essa questão do gênero e da orientação sexual serem coisas diferentes, sabe? Eu acho que o deixar no mesmo balaio também contribui muito para a ignorância do que a gente vê hoje, sabe? Então, assim, eu lembrei de quando teve a filha da Angelina Jolie, né, que já era, que já se via como um menino quando era criança e tal. As coisas que falavam do tipo assim, não tinha nada a ver com orientação sexual. Era uma criança de 5 anos. Ela nem fez transição. Então, nem né? fez transição, mas ela se identificava como menina no sentido de Por vestir, isso que eu acho né? Deixa acontecer, acolhe, escuta. Exatamente, né? Então, é isso, assim, eu acho que não sei, é um tema que a gente precisa ter mais conhecimento, sabe? Mais proximidade. Mais proximidade. Tem que ter mais proximidade. E é isso, tem que ter letramento do tema. Senão, pela ignorância, julgam-se coisas muito a mais, talvez, sabe? Como no caso da filha da Angelina, Conhece sabe? o medo do desconhecido? É isso aí. É o medo do Fuck desconhecido. my É brain. isso aí. E com isso e com esse tom de locutor, eu encerro este programa maravilhoso da F My Brain. Lembrando a você todas as nossas redes. Aliás, primeiro agradecendo a Lê, Nath, minha amiga, muito obrigada. Obrigada, você. Obrigada, Lê. A você que está nos acompanhando, se ainda não segue o canal, por favor, siga, comente. Aliás, está aqui uma conversa super legal pra gente ter. A gente adora quando vocês comentam. E, por favor, nos siga nas nossas redes, no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain. E atenção ao Instagram, @FMy. .brain. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.